Oi, tudo bem? É um prazer ter você aqui. Eu sou Maria Radatz e hoje nós vamos estar pintando rosas. Mas primeiro eu queria te fazer um convite para você participar do meu grupo gratuito lá no Facebook. O grupo é muito bom e eu faço questão de ver você lá. Então, deixarei a descrição aqui abaixo, é só você clicar e você vai direto para o grupo. Está gostando dos vídeos? Então deixe seu like e se inscreva no canal. E agora, bora pintar? Eu vou estar iniciando pelo centro da rosa, usando amarelo ouro, fazendo esse movimento. Centro, amarelo ouro, indo para cima com esse movimento. Eu venho com a tinta rosa chá, da ponta da pétala em direção ao centro. Fazendo esse movimento da ponta da pétala ao centro. É uma opção minha, mas eu gosto muito de pintar rosa na cor de rosa. Eu acho que ela fica bem delicada, né? Então, agora eu venho com um rosa um pouco mais escuro. Aqui é o rosa escuro. E eu venho fortalecendo o centro nesse movimento, ó. Com esse movimento eu venho fortalecendo o centro da rosa. Eu já vou estar trabalhando essa parte de cima aqui da rosa para ela não secar, senão a tinta seca rápido e eu não tenho como trabalhar os cortes da rosa. Então, eu vou estar usando aqui a tinta na cor branca e eu vou estar fazendo os cortes da rosa. Eu gosto de iniciar sempre aqui pelo miolinho dela, né, fazendo meia vírgulas, ó. Esse lado pra dentro e esse outro lado pra dentro, ó. Dou uma esfumaçada. E vou prosseguindo fazendo os cortes da rosa, pétala por pétala. Então, eu inicio aqui na ponta de cima, tinta branca, para o lado de fora, já vem definindo, dando um acabamento. E eu venho fazendo os cortes, fazendo o corte e vindo para dentro do meu risco, né? Bem simples essa maneira de fazer a rosa. Eu sempre digo, cada pessoa tem um jeito de pintar e esse é meu jeito e eu quero compartilhar com vocês. Então, aqui eu tô fazendo os cortes. Usando a tinta na cor branca. Os menorzinhos, fazendo esse movimento, ó, nessa direção. Agora, já vou estar trabalhando as pétalas que estão mais abaixo. Dou uma trabalhada. Agora, eu vou estar trabalhando as demais pétalas. Como eu havia dito antes, eu escureci aqui o centro, então não tem necessidade de nós clarear. Então, eu venho novamente com a tinta rosa chá, eu venho da ponta, indo para o centro. Ó, da ponta em direção ao centro. Assim, eu vou preenchendo as pétalas.
O movimento vai para o centro da rosa. Preenchendo as pétalas, agora eu vou escurecer um pouquinho mais as pétalas, usando o rosa mais escuro. Então, eu venho de fora para as pontas, do centro para as pontas. Aqui da mesma forma. Agora, já vou fazendo os cortes dessas outras pétalas que estão aqui abaixo. Novamente, eu vou usar a tinta na cor branca para fazer os cortes da rosa. Trabalhar um pouquinho mais aqui. Então, agora com a tinta na cor branca, eu venho fazendo os demais cortes. Nunca esquecendo, tinta do lado de cima do pincel, virado para fora, isso já vem dando um acabamento. Outra dica muito importante é você fazer, quanto mais tortinho você conseguir fazer, mais bonito fica a pétala. Para não ser aquela folha bem redondinha, né? A rosa, ela tem as pétalas mais trabalhadas, né? Eu venho nessa direção, cuidado para não ir aonde nós escurecemos. E assim eu venho fazendo o contorno. Do outro lado, da mesma forma. Trabalhar bem na tinta, entrar dentro da trama do tecido. Praticamente as de fora já estão definidas. Você pode ver que já deu um formato de rosas. Agora, nós vamos trabalhar as que estão aqui mais dentro, podemos dizer assim. Nós vamos trabalhar essas pétalas. Então, eu novamente uso tinta na cor branca e eu venho fazendo as pétalas que estão mais aqui. Então, você pode ver, essa que desce aqui, eu só faço isso e venho até aqui. Paro por ali. Essa aqui é a mesma coisa, ó, eu venho aqui e eu paro por aqui. Agora, eu vou limpar o meu pincel, eu vou usar só a tinta que eu coloquei no tecido. E eu vou trabalhar, ó, vou afinar o risco. Pode ver que eu tô afinando, esfumaçando, ó. Assim, eu afino o risco e eu estou trabalhando para não ficar aquele branco muito grosseiro, né? Aquela tinta muito em alto relevo. Aqui da mesma forma. Você pode ver que eu já estou trabalhando as pétalas que estão descendo, né? Então, aqui, um pouquinho mais de branco. Da mesma forma, essa eu subo e desço. Muito simples, ó, bem simples. Sobe e desce, dá uma esfumaçada. Essa também, sobe e desce e ela tá viradinha. Bem simples, né? É só prestar um pouquinho de atenção que você consegue também. Essa aqui, ó, essa eu subo e venho para o centro. Fazendo a mesma coisa que na outra, eu vou trabalhar essa tinta limpando o pincel. Não precisa sempre lavar o pincel, tu pode só limpar também com um paninho, tira o excesso e vem trabalhando, fazendo a dobradura das pétalas.
Então, aqui, eu não vou dobrar essa pétala eu não vou dobrar. Eu vou colocar um pouquinho de branco e eu vou trabalhar essa tinta fazendo esse movimento, ó. Fazendo esse movimento. Pouquinho mais, ó. Eu venho trabalhando fazendo esse movimento como se ela estivesse virando, né, a pétala. Fazendo isso, eu quero colocar mais pétalas ainda, não tem problema. A rosa é tua, você vai incrementando, vai colocando quantas pétalas você quiser. Eu sempre digo assim, a rosa com quanto mais pétala, mais bonita ela fica. Então, eu posso vir dando uma olhada no desenho, refazendo. Ó, aqui eu quero tonificar um pouco mais, então eu coloco mais, dou uma esfumaçada. Aqui também eu quero pôr uma pétala a mais, eu coloco uma pétala a mais. Trabalho afinando o risco. Esfumaçando. E afinando o risco, né? Na parte de cima, se a gente vê que tem necessidade, colocas uma a mais, não tem problema nenhum. Maneira simples de pintar uma rosa. Aí você vai trabalhando nela, deixando do jeitinho que você gosta. Eu venho agora com uma tinta na cor sépia, eu venho fazendo umas pequenas batidinhas no centro e subindo para cima. No centro e subindo para cima. Agora eu vou virar um pouquinho a posição para mim pintar a outra rosa que está aqui do lado e já juntos já vamos pintar a outra rosa. Então, ó, tinta, cor de rosa, de cima para baixo, fazendo esse movimento. Conforme o teu gosto, você escurece mais ou você clareia mais. Não tem uma quantia X, você pode escurecer como você pode clarear a tua rosa. Agora eu venho com rosa escuro, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Com a tinta rosa escuro, eu venho aqui no centro fazendo esse movimento de vai e vem, olha, vai e ele vem. Só que ele é circular, ó, arredondado. Ó, eu venho preenchendo a rosa. Como eu fiz na outra, eu vou fazer nessa também. Eu vou trabalhar a parte de cima para não correr o risco de secar e não ter como trabalhar ela. Então, já vou estar fazendo os cortes, usando a tinta na cor branca para fazer os cortes dessa parte de cima da rosa. E logo nós já vamos fazendo as demais ali. Mas você pode ver que é bem simples, não tem mistério nenhum em pintar uma rosa. Ela já tá definindo a parte superior da rosa. Eu vou só limpar o meu pincel, não há necessidade de lavar, eu só vou limpar. Outra coisa, eu estou usando o mesmo pincel, vocês viram que desde o começo até o final o mesmo pincel. Então, ó, faz as vírgulas,
aqui é interessante você ir para dentro, né? Ó, dá uma esfumaçada do outro lado da mesma forma. Tirar o excesso da tinta e eu vou esfumaçar nesse movimento, ó. Simples, né? Fácil de entender. Tinta na cor branca, para o lado de cima, eu venho contornando. Aquilo que eu falei, quanto mais tortinho você conseguir fazer, mais bonita vai ficar as pétalas da tua rosa. E eu venho descendo o outro botão e eu venho descendo. Sempre trabalhando para dentro, né? Para o centro da rosa. Aqui uma pétala menorzinha, mas trabalhamos também ela. E assim nós já temos definindo os cortes da rosa. Do outro lado da mesma forma, desço e desço. Esfumaço. Para dentro sempre, né? Vai já dando o acabamento. A outra pétala e entro para cá. Da mesma forma, eu vou fazer as que estão menorzinha, né? Fazendo sempre acompanhando, ó, fazendo esse movimento. Fazendo os cortes da rosa, tirar o excesso da tinta, né? Trabalhar aqui, ó, esfumaçando. Eu esfumaço ela e trabalho, ó. O outro lado da mesma forma. Eu desço. E eu desço. Agora, eu vou estar trabalhando essa tinta, né? Não deixar essa tinta grossa, vou esfumaçar, afinar o risco. E eu estou trabalhando ela. Vou preencher as demais pétalas aqui abaixo e já vamos também estar fazendo o corte da nossa rosa. Então, aqui, como ela é o centro, ela é mais escura, né? Quando ela vai mais para a ponta da pétala, ela já vai clareando um pouco mais, mas o centro, ela é mais escuro. Então, rosa escura no centro, rosa mais clarinho nas pontas. Trabalhando, né? Fazendo que todo o desenho esteja preenchido com tinta, que não fique a trama sem tinta, né? E trabalhando ela. Vou escurecer um pouquinho mais aqui o centro. Essa rosa está abaixo da outra, por isso umas pétalas não aparecem. Agora, com a tinta branca, eu venho fazendo os cortes, ó. Fazendo o corte da rosa. Trabalhando para o centro, fazendo esse movimento. Aqui da mesma forma, eu quero fazer uma dobradura nessa pétala, trabalho ela. Quero fazer aqui nessa também, eu subo e desço, está dobrada mais uma pétala. Trabalho, dou uma olhada, tá do jeito que eu gosto? Ok. Quero incrementar mais um pouco, quero botar mais algum detalhe, fica a teu critério. Aqui as bordinhas nós podemos trabalhar, ó, definindo um pouco mais.
Quero pôr mais uma pétala aqui. Pode. Agora, com o sépia, novamente, vou fazer o miolinho e está pronta a rosa. Vou estar pintando um botão e as folhas junto com vocês. Então, vamos continuar agora com a pintura das folhas. Eu venho com verde oliva, sempre defino o centro da folha. Vou estar usando aqui verde pistache com um pouquinho de mostarda, fazendo esse movimento do centro para as pontas. Do centro para as pontas. Agora, novamente com verde oliva, tinta para o lado de cima e para o lado de fora, eu já venho fazendo o contorno. Dá uma esfumaçada, do outro lado da mesma forma, tinta para o lado de fora. Ter o cuidado que a flor da rosa, ela é bem contornadinha, né? Ela tem os serrotinhos dela. Novamente, vamos pintar outra aqui do lado. Eu defino o centro. Aí eu venho com, no caso aqui eu estou usando verde pistache, do centro para as pontas. Ter o cuidado que quanto mais para a ponta nós ir, as pinceladas são menores. Com esse movimento. Tinta verde oliva. Eu venho fazendo a folha. Eu vou iluminar essa folha usando a tinta na cor marfim. Vou limpar o meu pincel, não há necessidade de lavar. Tinta na cor marfim, fazendo o mesmo movimento. Do centro para a ponta. Do centro, subindo até a ponta. E já está aqui a nossa folha, simples e fácil. Iluminar a outra, do centro para a ponta. Do centro para a ponta. Com a sujeirinha do pincel, usando as cores da folha, eu venho fazendo essa folha aqui, ó. Com uma tonalidade mais clara, ela está virada. Ela está em segundo plano, ela está um pouquinho mais distante. Novamente com marfim, eu venho iluminando ela e já saiu mais uma folha viradinha. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Tá um pouquinho mais distante. Usando os mesmos tons, né? Eu ilumino. E tem uma folha bem mais distante. Agora sim, eu vou usar um pincel um pouco menor e vou estar usando a tinta na cor sépia. Vou estar fazendo as nervuras do centro, eu tô definindo as nervuras. O pincel um pouco mais fininho,
Mas não tem mistério nenhum para pintar uma folha. Fácil, né? A continuação do vídeo será no próximo, com botões e rosa virada. Então te aguardo e te vejo lá. Beijos!